Nossas Bíblias, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Leremos do verso 9 em diante. Amém? Ninguém achou, né? Amém? Amém? Pronto, agora vai. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Vai dizer o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por esse culto que podemos oferecer a Ti essa noite. Peço que a Tua palavra seja dita aqui e que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra e transformados pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje, como o dia do Jovem Batista, nada mais, nada menos que uma palavra direcionada aos jovens, mas que também vai a toda a igreja. O nosso texto de 1 Timóteo, o livro de 1 Timóteo, é um livro escrito por Paulo a Timóteo, enquanto ele ficava na igreja de Éfeso e Paulo viajava. Paulo precisava de ajuda na igreja de Éfeso para que alguém pastoreasse a igreja enquanto ele estava fora, e ele escreve ao jovem pastor Timóteo, onde ele vai lhe passar várias instruções de como organizar a igreja, de como pastorear a igreja, do que ensinar a igreja, de o que combater na igreja, de como eleger ministros, de como eleger diáconos, de como organizar e atuar como um pastor na igreja. Mas Timóteo não era só um pastor, ele era um jovem pastor, ele era novo. Aqui, muita gente fala sobre a juventude de Timóteo, muita gente usa Timóteo como jovem. Uma coisa que eu preciso falar é que hoje a gente tem jovem, aquele que vai dos 15, meio adolescente ali, até os 30. A juventude hoje é bem alargada, ela vai até uns 40, se possível. Se der, você empurra até lá. Meu pai acho que é jovem, mas enfim. A juventude hoje a gente tem essa faixa, dos 15 aos 30, e vai segurando ali o que pode. Naquele período, juventude não era nessa idade. Juventude era dos 30 para frente, então meu pai seria jovem. Juventude era nessa faixa. Timóteo, a gente às vezes pensa, não, ele era jovem, ele tinha 17, ele tinha 21, ele tinha poucos anos de vida, ele tinha pouca idade. Para os padrões da época, sim, ele era muito jovem. 30 anos era muito jovem. Para ser considerado um ancião, um líder de igreja, uma pessoa que estava à frente do ministério, tinha que ter mais de 40 no mínimo. Então ele era jovem. Para hoje, não é tão jovem assim, já é uma pessoa já com uma vida quase pré-estabelecida ali, quase estabelecida, algumas vezes com filhos e seguindo aí para sempre. Enfim, mas a carta é escrita para um jovem pastor e com isso a gente pode tirar várias coisas para a nossa vida, para nós jovens e para nós como igreja. Ele vai começar o trecho que lemos dizendo o seguinte: essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Essa frase, esta é uma afirmação digna de confiança, ela aparece em
algumas cartas de Paulo, ela aparece aqui, já apareceu aqui no capítulo 3, se não me engano, aparece no capítulo 3, no início do capítulo 3 ela aparece também na carta a Tito. E é uma expressão que Paulo usa quando ele vai começar a dizer algo que é extremamente importante. Quando ele vai dizer, esta é uma afirmação digna de confiança, é porque a gente tem que parar, prestar atenção e ver o que ele vai dizer. Porque daí vem algo muito importante, algo muito crucial, e algo que a gente deve prestar tremenda atenção. Ele segue no 10. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. E embora hoje seja uma palavra a jovens e à igreja, não deixa de ser uma palavra, né, a igreja já basta, mas não deixa de ser uma palavra também evangelística e motivacional para cada um de nós. O foco hoje é esse. O que nos motiva? A nossa esperança. Aquilo que nos move como cristãos, aquilo que nos faz ser e continuar sendo cristãos e vir à casa de Deus e cultuar o nome de Deus e buscá-lo e amá-lo e adorá-lo. Aqui ele vai dizer, deixa eu ver, porque a nossa esperança está no Deus vivo. Primeiro eu vou falar sobre a palavra esperança. Hoje a gente tem uma palavra esperança que é bem diferente da esperança desse tempo aqui. Esperança para nós hoje é algo que nós aguardamos, mas nós não temos certeza. Por exemplo, eu tenho esperança de que um dia eu vou ficar rico. Eu espero, mas eu tenho certeza que não vai acontecer. É uma coisa que eu espero com dúvida, com receio. Você espera, você tem esperança, é algo que você aguarda, mas que você não tem a certeza plena, a certeza total. A esperança que Paulo vai usar aqui no texto, a esperança bíblica que vai aparecer em Romanos, capítulo 5, a esperança que temos em Cristo, ela não é essa esperança. Não, eu aguardo, eu espero, eu anseio, eu fico aqui só aguardando quando Ele virá, só aguardando quando eu irei até Ele, só aguardando a salvação. Não. E aguardando com uma incerteza. Não. Você aguarda só a hora que vai chegar. É como se você tivesse um compromisso hoje quando o culto acabasse. E a única coisa que você tem que fazer é esperar o culto acabar. Você sabe que vai acontecer. Você tem certeza de que é algo que já está marcado, que vai se realizar, que vai se concretizar. E você não tem um pingo de dúvida. Essa é a esperança dos tempos bíblicos. E é a esperança que temos em Cristo. E que tipo de esperança temos em Cristo? Qual é a certeza que temos em Cristo? O que é que a gente aguarda com certeza que Ele vai fazer em nossas vidas? O que é que a gente... Não, eu aguardo, eu espero, eu continuo trabalhando arduamente em Cristo com a esperança de que Ele vai fazer algo certeiro. O que seria? Ele prossegue. Ele vai dizer, está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Vou tirar logo a polêmica aqui. Esse trecho, se a gente for tirar ele muito de contexto, Salvador de todos, especialmente dos que creem, está dizendo que Ele não é Salvador dos que creem, e sim Salvador de todo mundo. Ou seja, universalismo. Deus salva, independente de você estar na igreja ou estar fora da igreja. Vamos tirar logo isso de lado e dizer que aqui, quando ele fala, quando ele usa a expressão salvar, não é só salvar soteriologicamente, mas é como Jesus fazia nos evangelhos, que Ele diz, vá, a tua fé te salvou. Muitas das vezes ali não era a salvação eterna de ir para o céu, mas era a tua fé lhe salvou da enfermidade, a tua fé lhe salvou da sua má condição, a tua fé lhe salvou do seu problema. Aqui ele vai falar a respeito disso, dessa salvação. Deus, Ele é bom, tanto para pessoas boas, para os filhos dele, quanto para as pessoas que odeiam a Deus e para as pessoas que são más. Deus, Ele é bom. Essa é uma característica que não dá para tirar dele. E Ele bota o sol para todos, para os bons e para os ruins. E por isso, Ele é Salvador de todos aqueles, de todos, especialmente dos que creem. E aqui entra a gente, especialmente os que creem. Nós não recebemos apenas a bondade diária de Deus, a graça de Deus de termos um bom dia, de vivermos um dia tranquilo, de termos uma vida pacífica, de termos... Estava conversando essa semana com uns amigos, e um amigo meu que veio aqui, Juan, ele se casou, e a gente estava conversando que ele é pastorado
pelo Jonas Madureira. Não sei aqui quantos conhecem, mas é um pastor renomado na internet e tal. E a gente conversando, né, por ser uma pessoa que não é todo mundo que conhece, a gente ficava brincando. Ele tem 2 pernas, ele anda como todo ser humano comum, ele fala como eu e você, ele gagueja, ele erra. E, tipo, essas são características normais, que todos temos, e que Deus deu à maioria. E a gente vive tranquilamente com elas. E essa é a bondade de Deus derramada em nossa vida. Temos coisas normais, que todos têm, coisas naturais que todos têm. Todos aqui, quando acabar o culto, vão para suas casas, alguns vão fazer um lanche, outros vão ficar chorando porque não tinha dinheiro para ir fazer o lanche. Todos temos essa bondade de Deus derramada sobre nós. O mundo tem essa bondade de Deus derramada sobre ele, mas nós temos uma bondade diferente. Temos uma graça que vem sobre cada um de nós. A graça salvadora. A gente crê em Deus. Nós cremos nele, nós temos fé nele, nós vivemos por ele. E isso nos torna diferentes. Isso nos torna filhos de Deus. Nós vivemos com essa esperança em Deus, de que ele nos salvará. A notícia mais importante que eu e você recebemos foi essa. A notícia da salvação. Todo ser humano, isso aqui eu já falei até em classe de EBD, tem um problema com Deus. Todo ser humano. Todo ser humano tem uma dívida no seu coração. Se você parar para pensar, existem trocentas religiões, várias religiões, existem várias crenças, várias fés. E na maioria não, em todas elas, o relacionamento é de pagar. É por isso que a gente chama de paganismo. É de pagar. Você vai e oferece um sacrifício, você oferece uma libação, você oferece algo ao Deus daquela religião, e oferecendo o seu sacrifício a esse Deus, você recebe algo em troca. Você recebe a bondade dele, você recebe a misericórdia dele, você recebe a salvação que vem por meio dele. Na nossa fé, no cristianismo, não é por nada que nós tenhamos feito. Nós não recebemos a salvação por um ato de bondade nossa para com Deus. Não fomos nós que conquistamos, não fomos nós que conseguimos, não fomos nós que estabelecemos, não. Nós somos salvos porque nós fizemos. Não. A nossa salvação não vem por nada que a gente possa fazer, nada que a gente queira fazer, nenhum anseio do nosso coração, nenhum comportamento que a gente venha a ter na igreja, no mundo, em lugar nenhum. A nossa salvação vem apenas por meio de Cristo. Apenas pelo sacrifício de Cristo. Ela é de graça. Ela é totalmente de graça. Ele pagou tudo. Ele fez tudo o que podia ser feito para sermos salvos. A única coisa que fazemos é crer no nome dele. A única coisa que a gente pode fazer é crer nele. Tudo está pago, tudo está acordado, tudo está feito. Estávamos em dívida, estávamos merecedores da ira, merecedores do inferno. E eu comecei aqui dizendo que todo ser humano tem essa coisa no seu coração, essa dívida com Deus no seu coração. E é o fato de existirem tantas religiões. Todos querem pagar, todos querem acabar com a dívida, quitar o cartão com Deus. Ninguém quer ficar em débito com ele. Ninguém quer ficar devendo a Deus. E aí, vão pagando da forma que acham. Nós não precisamos pagar nada. Nós não precisamos fazer nada. Fomos salvos pela graça de Deus. Fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. Fomos salvos por aquilo que Deus fez por nós. Pelo sangue de Cristo derramado. Não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada no passado. Já nos foi dado. Aqui agora o que fazemos é crer em Cristo. É buscá-lo, é amá-lo, é adorá-lo. Não que isso vá conquistar a nossa salvação, mas representa a nossa salvação. Cremos nele, porque cremos, o buscamos. Porque cremos, trabalhamos arduamente. Esse é o ápice dessa passagem. Fomos salvos por Deus. Temos essa esperança em Deus. E por conta disso, dessa salvação, dessa graça, dessa misericórdia, desse amor, nós trabalhamos arduamente. Nós nos entregamos profundamente. Estava vendo umas reflexões essa semana, e uma coisa muito interessante é que, quer queira, quer não, o cristão, ele é a pessoa que
mais trabalha em sua vida? Porque a gente, né, vamos lá, rotina de segunda-feira, acorda pela manhã, vai ao trabalho, trabalha 8, 10, 12 horas por dia, chega e às vezes tem um compromisso na SMHB, e vai lá umas 2 horas, chega do compromisso da SMHB, ou antes, faz um devocional, lê a Bíblia, ora um pouco, e nisso, você trabalhou bastante ao longo do dia, você gastou muito tempo ao longo do dia. Outras pessoas comuns, elas depois do trabalho, podem sair para um rolê, elas podem aproveitar em casa sem fazer absolutamente nada, mas o cristão não. Ele sempre está buscando a Deus. Ele busca a Deus nas 8, 10, 12 horas que ele trabalha. Ele busca a Deus nos cultos que ele vai após o trabalho. Ele busca a Deus no seu privado, no seu pessoal. O cristão, ele está sempre alerta. Ele não tem um descanso, ele não tem um momento de ficar ali mais calmo e tranquilo. Não, ele está buscando a Deus e ele está sempre vigiando. Por isso nós trabalhamos arduamente. A gente não fica muito quieto, a gente não fica muito parado. A gente está sempre buscando a Deus, a gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre, por conta disso, cansado, porque estamos sempre indo em direção a Deus, por conta da salvação que recebemos dele. Em seguida, ele vai dizer, no versículo 12, não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis. Aqui, vou falar primeiro a igreja. Igreja, nós não podemos menosprezar os nossos jovens. Nós não podemos deixar eles de lado. Não podemos abandoná-los. Não podemos abrir mão deles. As crianças são os jovens de amanhã. E os jovens de amanhã, eles não são a igreja de amanhã, são a igreja de hoje. Mas eles vão ser aqueles que vão passar a bola para a igreja do amanhã. Eles são, como o irmão Agnaldo estava aqui falando sobre missões, eles são os futuros missionários, são os futuros pastores, são os futuros professores de EBD, são os futuros diáconos, são os futuros ministros de louvor, são aqueles que vão estar à frente do trabalho daqui a uns 20, 30 anos. São os jovens de hoje. Precisamos investir neles. Precisamos dar atenção a eles, precisamos dar oportunidade a eles. Eles precisam crescer, se desenvolver. Falando como jovem, jovens erram. Eu errei muito na minha caminhada aqui na igreja, tentando fazer o certo, tentando fazer aquilo que eu achava que ia agradar a Deus, mas errava. E jovem erra, não tem como, é inexperiência. E não tem como errar, somos pecadores, erramos. Mas é preciso dar a oportunidade. É preciso dar a vez para que os jovens façam, para que os jovens possam se aprimorar, para que eles possam crescer. A igreja precisa reconhecer que jovens são importantes também. Cristo veio para todos. Ele veio para o mais velho, ele veio para a criancinha e ele também veio ao jovem. Nós não podemos desprezar nossos jovens. Separei aqui o exemplo de Eliú. No livro de Jó, e é bem difícil chegar nessa parte, a partir do capítulo 30, entra um personagem novo na história. O livro de Jó vai contar um grande debate que Jó tem com seus amigos, após ele perder tudo aquilo que ele tinha, e aí, a partir do capítulo 3, Jó começa a se lamentar. E daí para frente é ele conversando com seus amigos a respeito do seu sofrimento. E os amigos sempre tentando achar erro nele e ele se justificando. Nessa, os amigos de Jó erram muito em suas falas e o próprio Jó acaba tropeçando algumas vezes em algumas coisas que ele fala. Ele meio que queria se justificar para Deus, ele queria que Deus descesse, se apresentasse a ele e ele pudesse se justificar diante de Deus e dizer, olha Deus, eu não errei em nada. Jó erra nisso. Ele queria que Deus aparecesse para ele poder se justificar com Deus e dizer que ele não errou em nada, que ele não pecou em nada e que ele não merecia aquele sofrimento, porque seus amigos estavam incutindo na cabeça dele que ele estava passando por aquilo porque ele tinha feito algum pecado contra Deus. E lá no final vai aparecer Eliú. Eliú é um jovem e Eliú repreende tanto os amigos de Jó quanto o próprio Jó. Os 4 eram anciões. Não é para nenhum jovem sair repreendendo as pessoas mais velhas aqui, mas é para a gente ter essa compreensão
de que às vezes os olhos mais velhos não estão treinados para alguns erros ou para algumas coisas que os olhos mais novos estão preparados para ver, estão dispostos a ver e conseguem alertar. A igreja precisa de seus jovens. E jovens, não se menosprezem. Não se tenham como fracos na fé, como pessoas que são incapazes de cumprir o chamado de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Paulo ele vai dizer aqui para Timóteo o seguinte, ele vai dizer: ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Como jovens, a gente às vezes se coloca nesse lugar de eu sou incapaz de fazer algo. Na semana passada, eu não estava me sentindo capaz de pregar a respeito do Dia dos Pais, justamente porque eu não sou pai, por trocentos outros motivos. E jovens, às vezes, se colocam nisso. Não posso pregar. Não vou pregar porque eu não tenho ainda um relacionamento com Deus suficiente para pregar. Não vou ministrar louvor porque eu não quero estar lá na frente. Não vou fazer isso porque... E vários porquês. A gente se coloca para baixo, a gente se reprime, a gente se retrai. Temos medo como jovens. A gente tem essa coisa de, poxa, não vou não porque sou inexperiente. A inexperiência faz parte. O não saber faz parte. E é não sabendo que a gente vai, faz, erra ou acerta e vai aprendendo a fazer. Em 2019, Senhor Deus, vou botar um relógio aqui na tela, tudo bem. Em 2019, houve uma viagem missionária. E essa viagem missionária foram alguns irmãos mais velhos e outros irmãos mais novos, muitos irmãos mais novos. E houve um determinado momento, acredito que foi no domingo, no sábado, em que houve uma saída para o evangelismo. O irmão Agnaldo Tavo, ele vai lembrar. Houve uma saída para o evangelismo. E aí se formou duplas de um irmão mais velho e um irmão mais novo. Um jovem e um mais velho. Só que tinha tanto jovem nessa viagem, nesse dia, que sobrou uma dupla que era só dois jovens. Um jovem de 21 e um jovem de 17. E aí, então, se não tem como o que fazer mesmo, vai aí os dois jovens mais novos aí, seguem juntos e vão fazendo aí o evangelismo. Um dos casos mais, vamos dizer, tensos do evangelismo naquele ano foi o que esses dois jovens pegaram. Eles encontraram um senhor que, não vou contar algumas coisas porque está sendo transmitido, mas eles encontraram um senhor que tinha cometido algum delito bem grave e ele estava foragido e ele tinha sido pastor durante 14 anos. Veja bem, dois jovens, 21 e 17, encontraram um senhor que tinha sido pastor durante 14 anos, que estava foragido porque tinha cometido um grave delito. E essa bomba caiu no colo deles. Eles chegaram lá, começaram a pregar, começaram a falar, foram descobrindo da história, do assunto e foram, né? Bom, já que você já conhece a palavra, foram com a palavra. Arrependa-se do seu erro, converta-se, volte para Deus, esqueça isso e volte para os braços de Cristo. Não abandone a Deus. Esse senhor, ele se arrependeu. Ele quebrantou o coração, ele foi até a estação onde estávamos e lá houve uma oração que todo mundo foi orar por ele e a gente conversou com ele, estivemos com ele, acompanhamos ele para ele poder se recuperar, para ele poder se tratar, para ele poder se sair daquela situação tão horrível que ele estava. E Deus usou dois jovens, 17 e 22, eu falei 21, 22 anos. Eu tenho 21. Binho tem 18. A faixa que Deus usou é uma faixa que ele ainda pode estar usando. Deus usa pessoas novas para a sua obra. Jovens, Deus usa vocês. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter receio, vocês não precisam ficar angustiados de o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou agir. O Espírito Santo vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo falará por nós nas horas complicadas,
Nas horas que a coisa vai apertar, o Espírito Santo vai chegar e vai falar por nós. E sim, Deus vai jogar bomba em vocês. Deus vai. Ele quer aperfeiçoá-los, Ele quer ensiná-los, Ele quer os transformar em servos dEle e em bons servos. Ele quer a vida de vocês e Ele quer vocês para Ele. Então, sim, Deus vai jogar umas bombinhas dessas em vocês, o quanto antes vocês estiverem se entregando cada vez mais a Ele. Em seguida, Ele vai dizer no versículo 13 e 14. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. O que ele vai dizer para Timóteo? Ele não descuidar do dom que recebeu de Deus. Ele continuar trabalhando, ensinando as Escrituras. Ele era pastor, então a obrigação dele na igreja era essa, era ensinar as Escrituras, aplicar as Escrituras, corrigir os irmãos quando errasse e cuidar do rebanho. E ele vai dizer para não descuidar do dom que ele recebeu, não descuidar daquilo que ele foi apto para fazer no povo de Deus. Jovens, não descuidem daquilo que Deus deu a vocês. Não abandonem o dom que Deus deu a vocês, não menosprezem aquilo que Deus fez na vida de vocês. Acabei de falar aqui sobre evangelismo, sobre ir, não ter medo, mesmo que apareça uma bomba. Aqui é muito tranquilo a gente desenvolver dons, a gente crescer. Eu meio que lembro que já atuei em vários ministérios aqui na igreja. Aqui eu lembro que o pastor Sérgio dizia isso, que o elevador de serviço ele está sempre funcionando. Você pode trabalhar no núcleo de comunicação, você pode, como o Data Show, você pode trabalhar na transmissão, você pode tocar no Ministério de Louvor, se você souber tocar um instrumento. Você pode cantar, se você souber cantar, pelo amor de Deus. Você pode fazer tudo. Apenas dedique-se, apenas busque. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, Paulo está exortando a igreja de Corinto a respeito dos dons. Ele começa no 12, aí no 13 ele fala a respeito da importância maior do amor, e no 14 ele vai falar sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele vai dizer para que, se possível, eles buscassem mais o dom de profecias. Ou seja, é possível buscar dom. Não vou entrar em profecia nem em línguas, mas é possível buscar e desenvolver dons. Você consegue desenvolver em si habilidades para estar trabalhando aqui na igreja. Você consegue estudar, você consegue aprender, você consegue se aprimorar e ser um servo útil de Deus. Você pode chegar aqui e não saber fazer nada, que é bem difícil. Geralmente, qualquer pessoa sabe fazer alguma coisa, nem que seja ir ali no teclado do computador e apertar a setinha para passar para a próxima letra da música. A coisa mais fácil, você aprende agora. Você pode não saber, mas você pode se aprimorar. Você pode buscar o dom de Deus. Você pode aprimorar o dom que Deus já lhe deu. Você pode se dedicar a esse lugar. E em seguida, ele vai dizer, nos versículos 15 e 16, dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Há um período aqui na igreja, eu lembro quando a gente tinha embaixada, eu me recordo de uma criança praticamente, que ficava vindo para cá. Ele ficava vindo, e ele não tinha ninguém aqui na igreja. Não tinha ninguém. Ficava vindo, não tinha ninguém aqui, mas ele vinha em Embaixador Legal, ele curtia jogar futebol, ele curtia o momento da palavra, curtia estar com a galera daqui, e ele vinha. Até que, de repente, a mãe veio. E aí o pai também veio. E alguns anos depois, toda a família foi batizada. E toda a família está conosco hoje congregando. Através, nem de um jovem, de uma criança, que vinha para a igreja, que estava aqui, que vinha bastante, que queria participar, que queria estar junto, e a sua família foi abençoada.
Jovem, Deus quer lhe usar na sua família. Deus quer lhe usar onde você estiver, no seu colégio, Ele quer te usar na sua igreja, Ele quer te usar no meio dos teus amigos, Ele quer te usar onde você for e onde você estiver. Para onde você for, Deus vai lhe usar. Para onde você for, Ele vai falar através de você. Vivendo para Ele, o buscando, o servindo, as pessoas vão ver Cristo em você e vão se achegar a Cristo através de você. Apenas busque, dedique-se, vá até Deus, busque cada vez mais Ele, procure-o, viva para Ele, entregue sua vida a Ele. Em Mateus, lá no final do capítulo 16, a gente vai ter Jesus dizendo que os seus, eles... Vamos abrir no texto, é mais fácil. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, ele vai dizer: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Jovem, sei que é difícil, sei que é duro, mas Deus quer a sua vida. E Ele não quer uma parte, Ele não quer um pedaço, Ele não quer um dia, Ele não quer alguns dias ou alguns períodos, Ele quer a sua vida por completo. Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. Igreja, Deus quer que você se entregue totalmente a Ele. Aqui não só aos jovens, mas a toda a igreja também. Deus não quer que a gente entregue partes do nosso tempo, momentos nossos, algumas horas. Deus quer que a gente se entregue inteiramente. Eu falei aqui que o cristão ele vive um pouco mais cansado, porque ele está se entregando totalmente a todo tempo e a todo momento a Deus. Ele requer de nós isso. Cristo, ele veio e se entregou. Morreu. Mesmo que ele tenha ressuscitado, ele morreu. Ele deu a sua vida por nós. E Deus requer isso de nós. Ele quer nossa vida. Ele quer que vivamos para Ele. Ele quer que a gente tenha como nosso propósito primário viver para Ele. Primário e único. Ele vai dizer em Mateus 6,33, para buscarmos a sua justiça e todas estas coisas que tinham sido ditas antes, como roupas, comidas e teto sobre a cabeça, elas serão acrescentadas. A partir do momento que você buscar primeiro o reino de Deus. Jovens, Deus quer a sua vida. Ele quer você por completo, Ele quer você por inteiro. Viva para Ele, busque a Ele, dedique-se a Ele. E através da sua vida dedicada a Deus, entregue totalmente a Deus, outros ao seu redor serão abençoados. Outros ao seu redor serão salvos. Você será um servo abençoado de Deus, aprimorado por Deus e que viverá totalmente para Deus. Amém?